Olá, meu nome é José Paulo de Barros, transmitindo diretamente do seu canal Paulo Coroa de Maceió, daqui de Maceió, Alagoas, naturalmente. Lembrando que hoje é sábado, 7 de agosto de 2021. São exatamente o mesmo horário que seus relógios marcarem neste exato momento. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Lembrando que meu canal, mais uma vez, precisa de seus likes, precisa de sua subscrição para que possa se manter ativo e, se possível, compartilhe o vídeo. Bom, pessoal, quem me chamou aí foi uma vizinha. É assim, meu canal, meu estúdio, aliás, é na sala da minha casa e quando as pessoas chegam que me chamam, é claro que o ruído, a voz, passa para o meu vídeo. Portanto, eu peço antecipadamente desculpas a vocês e compreensão de todos, porque se acontecer de ouvir ruídos lá de fora, crianças gritando, pessoas falando, gatos miando, cachorro latindo, é muito natural. Portanto, vamos continuar com o nosso vídeo. Cair, levantar. Levantar, cair. Cair de novo, levantar novamente, cair outra vez e assim sucessivamente. Esses altos e baixos que acontecem na vida das pessoas é muito natural. E há um ditado que diz: cair é do homem, o levantar é de Deus. Cair, levantar, levantar, cair, como eu disse, acontece frequentemente com o elemento humano. Por mais que o homem ou a mulher queiram se aproximar de Deus, seguir uma vida cristã, correspondente aos padrões do Criador, ele sempre está caindo, sempre está errando. E como Deus não vai viver eternamente levantando as pessoas que caem com frequência, ele dá uma trégua. Ele mesmo diz que o pensamento dele não é o mesmo pensamento do homem. Não é verdade? O homem é mortal, é carnal. Deus é espírito, imortal. Portanto, esta luta entre o homem e Deus não pode continuar por tempo indeterminado. Para isso, Deus deu um livre-arbítrio ao homem para ele escolher o que ele quer fazer. Portanto, se o homem cai na trilha que está, Deus permitiu que ele caísse. Deus permitiu que ele fosse pelo caminho, pela trilha que ele escolheu andar. Deus, assim como seu filho Jesus, são duas pessoas educadíssimas. Ele não vai interferir naquilo que você deliberadamente escolheu fazer, apesar de todos os conselhos que o Criador dá, que você busca na palavra de Deus e continua caindo. O Senhor Deus também se cansa. Somente está estendendo a mão para você que está claudicando, caindo. Então ele deixa você seguir a trilha que você quiser. Não vai lhe importunar. Até o dia em que você achar que deve parar, definitivamente. Porque essa luta entre Deus e o homem
tem que parar, dar uma trégua. Não parar definitivamente, mas dar uma trégua, uma pausa. Para ver se o homem, dentro da sua consciência mundana, digamos assim, ele para pensar no que Deus diz sobre ele. Deus não é homem para viver constantemente lutando contra o homem. Está escrito na Bíblia Sagrada. Então, cai, levanta, levanta e cai. Cai novamente, Deus ergue novamente, assim sucessivamente. Quedas, levantes, acontece na vida de qualquer um. Até que tem um momento em que o homem ou a mulher ficam incapazes de se levantar. E ficam incapazes até de pedir socorro ao próprio Deus para erguê-los da queda. Aquilo é fulminante. É fulminante porque para o homem é uma derrota, para a mulher é uma derrota. Mas a luta continua. Vence aquele que for mais forte. Assim Deus permite, como há um ditado que diz, não cairá uma folha sem que Deus não permita. É lógico. O vento está aí soprando constantemente e as folhas secas vão se desprendendo dos galhos, assim com facilidade. Permissão de quem? De Deus? Sim, porque Ele permite que o vento sopre. E Ele permite que você caia. E Ele está sempre disposto a estender a mão para lhe ajudar. Mas, como eu disse anteriormente, há um limite para tudo. Há um momento para tudo aqui na Terra. Se você é cristão, tem sua Bíblia, você pode verificar Eclesiastes, você pode verificar nos livros que você achar mais necessário a nos aconselhar a seguir uma trilha feita por Deus. Porque a trilha que o homem faz, ela não é segura, ela não é reta, ela é bifurcada, ela é cheia de meandros, como um rio sinuoso. E sem Deus, o homem continuar andando sozinho, está perdido, completamente perdido. Mas, meus irmãos, minhas irmãs, vamos parar um pouco para pensar. Deus é nosso Pai. Deus nos vê constantemente, nos olha constantemente. Ele conhece todo o nosso pensamento, todo o nosso coração, como a Bíblia diz, que mesmo antes que a gente fale, a gente abre a boca, Ele já sabe aquilo que nós vamos dizer, pedir. Então, ninguém pode enganar a Deus Todo-Poderoso. Deus sabe muito bem que todos temos um segredinho, um segredo, um segredinho e um segredão. Agora, vamos saber de que tipo de segredo é esse. Porque, na verdade, nós não somos perfeitos. Nós procuramos nos aproximar mais da perfeição, entendeu? Motivado pelos ensinamentos do Criador, do próprio Jesus. Ele sabe, Ele conhece a nossa fraqueza, a fraqueza da nossa carne. Como está escrito, o espírito está preparado, mas a carne é fraca. Fraca. Os homens antigamente, aqueles que andavam com Jesus, com Deus, entendeu? Eles também tinham seus erros, cometiam seus erros, seus pecados. Viviam constantemente aos pés do Todo-Poderoso, pedindo perdão, rogando para que os perdoasse, porque caíram em pecado. Geralmente a Bíblia não fala de que tipo de pecado eles caíram, mas fala-se do desespero, né? Daquelas pessoas, daqueles homens que costumavam cair
pecar. E Deus os ouvia, assim como ouve nós hoje em dia. Ouve você, ouve eu, ouve qualquer um. E Ele, sondando nossos pensamentos, Ele sabe do desígnio dos nossos corações, sabe até onde podemos caminhar sozinhos. Nós não sabemos. Se nós formos caminhar sozinhos, vamos claudicar, vamos mancar. Entendeu? Vamos nos sentir assim como uma pessoa numa floresta, perdido numa floresta. Se não houver quem o encontre, ele vai perecer. De um jeito, de fome ou de sede, ou vai ser devorado pelos animais selváticos, entende? Se ninguém o encontrar. Mas Deus está sempre atento. Os olhos do Senhor estão sobre todos aqui na terra, diz a Bíblia. Estão sobre mim, sobre você, sobre todos, enfim. E Ele conhece. Ele conhece todos os moradores aqui da terra. E para cada pessoa, Ele deu um limite de vida, um tempo de vida. Se bem que às vezes as pessoas procuram abreviar essa vida por conta própria, por imprudência, por desespero, por necessidade, por falta de sabedoria. Mas Deus deu para cada um de nós a capacidade de raciocinar, pensar no que vamos fazer, pensar nos prós e nos contras. Uma das coisas que Deus mais exige do homem é a obediência. Um homem, um rapaz, uma mulher, uma moça, uma jovem obediente a Deus, ela é uma pessoa feliz. Ela se destaca pelo seu modo de viver, seu modo de vestir, seu modo de falar, o seu modo de se apresentar aos irmãos, à vizinhança. Entende? Tudo é exemplo de bom comportamento para os filhos de Deus, aqueles que obedecem a palavra de Deus. Se bem, meus irmãos, estou cansado de dizer que ninguém aqui é perfeito, suficientemente perfeito para fazer tudo quanto nosso Deus quer. O que seria de nós se não fosse o grande amor de Deus? Como a Bíblia fala, que Deus amou esse mundo de tal maneira que deu seu Filho único para morrer numa cruz, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. E como conquistar esta vida eterna? É fácil? Não. Não é fácil a gente viver lutando para adquirir a vida eterna, para chegar até lá. As coisas aqui do mundo, elas são atraentes, elas são como armadilhas que estão sempre armadas, entendeu? E a qualquer momento alguém pode cair. Ai de nós, se não fosse, repito, o grande amor de Deus que sente por nós. E há pessoas que desprezam esse amor, trocam essa divindade espiritual por fantasias de ídolos que não têm o menor valor diante de Deus. Se você é cristão, chama por Deus, o Deus do céu, e adora o Deus da terra, o seu sacrifício é inútil. Não é válido, não diante de Deus. Porque, na verdade, Deus exige uma adoração exclusiva. Porque Ele quer que nós o adoremos em verdade e em espírito. Portanto, Ele sempre está nos observando. Entende? Às vezes tem pessoas que dentro da sua casa é uma coisa, na igreja é outra. Eu conheci um certo cidadão aqui
que na igreja ele era visto como um homem inspirado por Deus, desses que quando estão no púlpito enviando a mensagem, eles fazem a terra tremer, faz cair fogo do céu e a igreja se encher de glória e de línguas estranhas. Mas quando estava em casa, era um monstro completamente diferente. Batia na esposa, maltratava os filhos, entendeu? Só fazia respeitar a vizinhança, mas dentro da sua casa, no seu domínio próprio, no seu habitat, era um verdadeiro selvagem. E isso era aos olhos de todos. Certa vez eu vi, eu não só não, mas os outros, ele arrastando a mulher pelos cabelos, como se fosse homem da caverna daquele tempo. As pessoas em volta acorreram para ajudar aquela infeliz que estava sendo maltratada pelo irmão. Naquele momento ele esquecia que era um servo de Deus. Naquele momento ele deixava de ser um homem bem-aventurado para ser um homem maldito, amaldiçoado. Mas de repente se transformava. Nos dias de culto, saía com sua Bíblia na mão, ou no peito, né? Sua Bíblia no peito, ou debaixo do braço, entendeu? Parecia um anjo de candura. Dava bom dia a um, bom dia a outro, saudava a todos com um sorriso nos lábios. E ia para a igreja. E lá, aqueles que não conheciam, pensavam que o irmão, fulano de tal, era aquela pessoa maravilhosa, inspirada por Deus. Mas não era. Tem o seu segredo. Mas Deus estava observando, não é verdade? E às vezes quando saía com sua esposa, parecia um casal feliz. Às vezes ela ia alegre, contente, mas eu sempre notava no semblante da irmã algo tristonho, um olhar distante, né? Como se estivesse sofrendo, como realmente estava. Mas aquilo só ficava entre elas e Deus, e o marido. E assim por diante, meus irmãos. Tem muita gente por aí que tenta esconder a verdade de nós, seus irmãos. Mas não podemos esconder os nossos segredinhos do Todo-Poderoso. É impossível. Mais uma vez fui interrompido pela chegada do meu neto e eu tive que dar uma rápida pausa. Mas vamos voltar ao assunto. Eu acho que eu não esqueci. Era sobre o que eu estava falando? Era sobre o segredo de cada um. E que Deus observava, que ninguém podia guardar segredos de Deus, né? Agora, cabe a cada um de nós nos comportar. Cabe a cada um de nós fazer com que a nossa imagem diante de Deus e diante das pessoas não fique assim absurdamente manchada. Porque é muito desagradável para um crente, para uma pessoa que anda na igreja, nos templos, orando, cantando e levando a palavra de Deus avante, ficar sendo mal visto pela vizinhança, pelo povo. Não é verdade? E assim como eu estava dizendo, existem muitos por aí que têm esse segredo. Quem não tem, né? E homens de antigamente, como eu falei logo no início, também tinha seus segredos, tinha seus pecados. Mas cabe a nós nos erguermos, parar, pedir a Deus que tenha compaixão de nós, que nos perdoe, porque o perdão ficou para isso, para ser pedido, né? E pecado para ser perdoado. Se você é uma dessas pessoas que tem segredos, não deixe que esse segredo vaze. Você simplesmente procure se redimir, principalmente diante de Deus. Não chegue no púlpito contando para Deus e para todos ali
o seu segredo. Conte para Deus, que já sabe tudo, e prometa que não vai continuar repetindo aquilo. Porque, meus irmãos, é o seguinte, se você tem alguma coisa desagradável e vai contar para a igreja, para os pastores assim abertamente, aquilo não fica bem, vai sujar a sua imagem. As pessoas vão lhe criticar, as pessoas vão saber que você não é fiel, entendeu? Quando vão apontar os seus erros, vão rir de você. Aí você vai ficar ainda mais humilhado. Mas humilhe-se nos pés de Deus, nos pés de Jesus, que você será bem recompensado. Entende? Já que nós tocamos nesse assunto de revelações assim no púlpito, nas igrejas, a outra coisa muito importante que a gente deve aprender, questões de orações para curar seus males. Não é essas garrafinhas de água que dão por aí, não, entendeu? De maneira nenhuma, que aquilo não tem o menor valor. Não é água de Israel, não é água benta, não é água nada. Ungida, não. É água comum. Água comum. Entendeu? Ou é da torneira ou é água mineral. Que eles compram por um precinho e vendem por um preço absurdo a vocês. E dizem que é de graça. Não, não é desse tipo de água. Bebam a água do Espírito Santo. Isso aí transforma o pecador. Cura suas feridas, seus males. Então, se você ouve alguém dizer, você está com enfermidade, eu sei, o Espírito Santo está me dizendo que você, irmã, que você, irmão, tem uma enfermidade. Nós vamos orar agora para Deus curar a sua enfermidade. Coloque a mão sobre a sua enfermidade. Poxa, é muita gente que está observando ali quem é doente e quem não é. Se você, mulher ou homem, tem uma enfermidade em determinado lugar proibido do seu corpo, não é verdade? Em lugar íntimo, se você colocar a mão sobre aquele lugar, as pessoas vão dizer, poxa, aquele irmão, aquela irmã sofre de alguma enfermidade, né, naquele lugar. Aí vão ficar fazendo pensamentos, conjecturas a respeito do que será que a irmã tem, o que será que o irmão tem, babá. Não, coloque sua mão aí sobre o seu coração e pense na sua enfermidade, em que local ele está, seja lá onde for. E se aquela oração Deus ouviu e procura atender, você será imediatamente atendido. E se você tem uma enfermidade, vai para a igreja, para um templo qualquer, na intenção de curá-la, e não é curada naquela hora, não se desespere, porque Deus tem o tempo dele. Lembra-se daquela história é até um hino cantado pela Elian, não sei de quê, que ela canta no tempo dele. Marta e Maria mandaram um recado, dizendo a Jesus, Lázaro adoeceu. O teu amigo, a quem tanto amas, precisa urgentemente do conselho teu. Conselho não é outra coisa qualquer. Então, este hino que a Marta e Maria mandou recado para Jesus, pensando que ele ia chegar no mesmo dia, na mesma hora, não. Jesus chegou 4 dias depois, quando Lázaro já estava enterrado. Mas elas não perderam a esperança, porque confiavam no Senhor Jesus. Então, Deus é assim, se você for para a igreja, não foi atendido naquele dia, naquela hora, não se desespere. Não se desespere, porque você está sendo observada. Deus conhece, sabe muito bem do que você está sofrendo. E conhece também o tamanho da tua fé. Pode ser grande e pode ser pequena, mas não deixa de ser fé. Um pouquinho de fé hoje, um pouquinho de fé amanhã, e assim sucessivamente, vai crescendo. E na ampulheta do tempo, ela vai se fixando, criando areia, até subir ao trono de Deus nas suas orações. E quando Deus quiser, porque Ele faz quando Ele quer, Ele te atende. Às vezes vem assim, inesperadamente, quando menos se espera, se aguarda, você já não sente mais aquilo. É incrível, porque já aconteceu comigo.
Já aconteceu comigo. E já aconteceu também de Deus responder imediatamente às minhas orações. Naquele tempo, entendeu? Era um talento que Deus me deu. Foi um talento que Deus me deu. Entende? Então não se desespere. Continue pedindo, orando e lembre-se. Coloque a mão no seu coração para qualquer tipo de enfermidade que você tenha. Ok? Não deixe que as pessoas, que você seja alvo do escárnio, da observação dos outros, da curiosidade alheia, não. Deus é um só. E Ele está ali para te curar, para te salvar, para te corrigir dos teus erros, para saber dos teus segredos. Entende? Mas não se preocupe. Este vídeo foi apenas, não foi doutrinário, foi apenas uma questão de explicar para vocês o comportamento de uma pessoa que quer se aproximar de Deus, quer fazer a vontade de Deus, que tem seus segredos ocultos e que por isso se afasta definitivamente. Não. Aí é que está o momento de você se aproximar cada vez mais do Senhor Deus. Você caiu em pecado, cometeu aquele erro desagradável, não fuja da raia, mas sim corra para os pés de Cristo, que Ele vai te atender, ok? Se você gostou da mensagem, aqui eu peço a vocês que deem um like, façam uma subscrição, né? Façam subscrição e... não quer dizer porque está cheio. Guaraná, ative o sininho para receber as notificações, porque isso é muito importante para mim, para que o YouTube saiba que vocês estão gostando da mensagem e mantenha o nosso canal, o meu canal, no ar. Você vê. Apesar de pedir tanto, eu só tenho 340 inscritos. Daqui para 1000, vai ser uma viagem muito longa, se vocês não colaborarem. Afinal, não paga nada, não cansa, é apenas você colocar o seu dedinho para cima, né? Aí, e colocar o dedinho na subscrição, subscreva-se e compartilhar o vídeo. Entende? E Deus há de te abençoar grandemente se fizeres isso. E eu, particularmente, quero mandar aqui um alô, um abraço para os meus inscritos que dizem que estão com saudade de mim quando eu passo 2, 3 dias sem enviar um vídeo. Outro abraço imenso e um beijo no seu coração. Pedindo a Deus, meus irmãos, que não esqueçam de mim. Comentem. Se eu fizer alguma coisa errada, diga, irmão Paulo, o senhor errou, vacilou nisso, naquilo outro, que eu vou aceitar. Eu vou tentar me corrigir. Entende? Não quero que Deus me corrija, porque a Bíblia diz, ai daquele que cai nas mãos de Deus. É outra coisa interessante que eu sempre penso. Mas não é melhor a gente cair nas mãos de Deus do que nas mãos do diabo? Eu acho que sim. Então, orem por mim, não esqueçam de dar o seu like, naturalmente. E orem por mim sempre, pela minha família, para que eu continue firme até o dia em que não tiver mais chance de fazer meus vídeos, ok? Pois, meus irmãos, Deus que te abençoe, hoje, amanhã e sempre. Às vezes a pessoa me pergunta, por que você sempre está usando uma taça e nunca bebe dessa água? Às vezes eu bebo da água, sim. E a taça eu uso para dar um pouquinho mais de charme no vídeo, né? Vocês não acham interessante? É uma espécie de quê? Como é que eu falo? É uma espécie de performance. Para que eu faça isso no intuito de agradar a todos vocês, ok? Pois Deus que te abençoe hoje, de novo, amanhã e sempre. Tchau, tchau.